Alô, minha gente, bem-vindo ao Memória Viva aqui da nossa princesa. Eu tô hoje aqui na comunidade de Porto Piató. Quando eu falo no Porto Piató, é claro que as minhas lembranças todas são para um filho daqui que nos representou muito bem. Hoje já não está mais entre nós, que é o companheiro Edmilson da Silva. Era apaixonado por isso aqui. Aliás, as pessoas aqui do Piató diziam que o busto de Edmilson era um cemitério de galinha, porque quase toda noite ele estava aqui para comer uma galinha. Mas hoje eu tenho alguns conterrâneos que vieram morar aqui na comunidade de Porto Piató, um deles historiador, né, Ivan Pinheiro Bezerra, e que nós vamos mostrar, ele fez aqui um centro de convivência, tá certo? Ele desenhou mais ou menos chão de estrela, delegacia, bodega, aquela coisa toda. Seu avô, e está nos recebendo ele e sua senhora Maria da Conceição Barbosa Bezerra, Ceiça de Ivan. Pinheiro, vem cá. Boa tarde. Estamos aí, aqui no nosso... Vamos fazer uma Memória Viva diferente hoje, né? Com certeza. Né? O que é que você pensou? A gente já pode vir mais um pouco para cá. O que é que você pensou aqui nesse espaço? Qual foi a ideia? Lucílio, a princípio, quando nós construímos aqui a nossa casa, nosso espaço, eu tinha esse paredão, e esse paredão eu convidei o amigo e artista plástico Gilvan Lopes, ele fez um... Eu também, por gentileza, mostra aqui o paredão. Ele retratou, né, o pescador, a padroeira da comunidade, o baobá, a lavadeira, o violonista, o poeta... Enfim, né? E as garças estão presentes aqui na Lagoa do Piató. Ele retratou um pouco da lagoa. E eu achei que esse espaço poderia ser um espaço de convivência. Sei. E a partir daí, nós construímos agora, né, recentemente, eu resolvi transformar o meu muro numa espécie de rua. Deixa eu aproveitar. JB, mostra logo a nossa capelinha ali, JB, se possível, né? JB, os senhores estão acompanhando, quem está... vendo aqui pelo YouTube, pelos canais da TCM. Isso é uma capela, né, muito da ideia de Maria da Conceição. Olha, a beleza, né, todo o espaço que a gente está mostrando aqui, tá certo? E porque isso aqui no futuro, com certeza, vai ser, assim como nós fizemos lá ali na lateral da rádio, um espaço de convivência, e vão estar cuidando também dele, ainda não está acabado, e vocês podem observar isso. Com certeza que não. Tem também, e nós vamos, no decorrer do programa, vamos contar histórias de um espaço, algumas peças de museu que Ivan foi recebendo, adquirindo, e a gente vai mostrar isso para você. Pois bem, então, logicamente, depois desse paredão... Tem esse muro, né, um muro aqui ocioso, eu disse, eu acho que... puxar a ideia lá do Manelzinho Montenegro, que fazia as fachadas do muro, ele pedia aos proprietários, né, dava inclusive incentivos fiscais, para fazer uma fachada das casas. A gente viu isso muito nitidamente naquele prédio hoje, onde é o posto Frei Damião. O posto Frei Damião, aquela parte... Inclusive em busca do IPI. Isso! Ainda tem a Moisés Soares, ainda tem algumas casas ali, os fundos, principalmente os fundos. Que fechava, o rebocado direitinho. Tem lá, né? Parecido com isso aqui. Então eu retratei, fiz uma homenagem às farmácias. Com PH. Com PH, né? Ainda da época, lembrando a Botica, a primeira farmácia do Amorim. O meu doce prejuízo na época de jovem, né? O Chão de Estrelas. O Chão de Estrela. As casas comuns, uma cadeia que é básica, né? A cadeia que, inclusive, desde 1810, quando Henri Costa veio para Açu, que faz o relato da sua estada aqui na cidade, ele já relata a presença, né, de poucas unidades residenciais, mas retrata a igreja, que é justamente onde... A igreja não, a cadeia, onde é a prefeitura atualmente. Ali na Praça Pedro Velho. Na Praça Pedro Velho. Foi cadeia, depois foi intendência, depois prefeitura, clube municipal, Câmara de Vereadores, etc. e tal, né? Foi mudando de acordo com o tempo. Então eu fui homenageando, né, esse espaço, homenageando a minha cidade, né? Fiz casas, Açu tem muitas casas com fachadas, com detalhes, né, com essas estrelas, com sino de Salomão. Então eu fui tentando
é retratar essas casinhas que se fazia, as casinhas tão presentes ali, como na 16 de outubro, tinha uma filazinha de casas, que é bem interessante, né? Eu acho que hoje não tem quase nenhuma, e era muito parecido assim nesse estilo, né? A bodega, né? Quem é que não conhece? Quem é que nunca, quem tem a nossa idade, por exemplo? Qual era a bodega que tu lá, tua mãe? Não, João da Rocha. Sim. João da Rocha, Nozeiro. Nozeiro. Que era ali na Rua do Coque, e Nozeiro ficava na Rua da... Nozeiro ficava na Rua... João Celso Filho, Avenida João Celso Filho. Na Rua João Pessoa, né? Tinha o beco de Nozeiro, inclusive. Tinha o beco de Nozeiro. Inclusive, da Bernardo Vieira para... Mas tinha, além das bodegas, tinha o boinho. Tinha o boi de Augusto. O boi de Augusto. Porque no boi já vendia. Era mais cachaça. E cachaça, né? Era mais cachaça. Algumas coisas e a cachaça. Mas era mais cachaça, né? Mas a bodega retrata muito bem a dificuldade daquela época, né? A bodega vendia um quarto de rapadura. Não era? Vendia um dedal de perfume. Né? O óleo, assim, o óleo na medidazinha de óleo. Meia libra de açúcar. Era 250 gramas, né? Que era meia libra. Meia libra de açúcar, meio quilo de farinha. Meu amigo, a bodega era realmente o retalho daquilo. Eu alcancei a bodega do de querosene. Sim, era da boa. Lata jacaré. Querosene de jacaré. Querosene de jacaré. E que era feito em uma garrafa de Guaraná, não era naquilo, né? Vendia naquilo. Normalmente naquilo. A pessoa levava, né? Sim, já levava. O vasilhame. Eles tinham uma bombinha, né? Era. Uma bombinha injetava. que colocava na lata. A bodega que eu comprava, lá na João Pereira da Silva, que a gente chama João Pereira da Silva, mas hoje, antigamente era Rua Santa Luzia. Aliás, a gente vai conversando, tem um trabalho seu aí perto de sair que fala em nome das ruas do Açu, é isso? Eu estou mais baseado em datas atualmente, Sim, mas eu tenho um trabalho com algumas ruas, essas ruas mais antigas do Açu, eu tenho um trabalho inédito, né? Porque, inclusive, elas lá atrás, né, o Ivan, a gente já teve em Açu, Rua São Paulo. Que hoje é a Minervino Vanderlei. A Monsenhor Júlio não era Monsenhor Júlio, né? Lembra aí? A memória resolve? A Rua da Palha, que é a rua... a 11 de agosto. 11 de agosto. Né? Porque a Rua da Palha Renato deixou muito claro, né, no seu poema, em um dos seus poemas, porque ele morava na Rua Manuel Montenegro, Rua das Flores, que é a atual Manuel Montenegro, e os fundos eram na 11 de agosto, a chamada Rua da Palha, que a Rua da Palha ela tem uma interligação com a 16 de outubro. As duas eram Rua da Palha, porque eram ruas de casas muito, muito pobres, né? Casa de taipa, coberta com palha de carnaúba. Por isso que Rua da Palha. Palha de carnaúba, às vezes a porta de talo, né, de carnaúba. Você entrava numa casa dessa, não tinha mesas, você comia numa esteira, né? Porque a gente tinha as casas, as grandes casas, as casas antigas, na Manuel Montenegro. E os fundos. Isso. A Manuel Montenegro, todas elas davam fundo para 11 de agosto. O lado do sol, da 11 de agosto, basicamente, eram. E que normalmente eram casas, elas eram de rua para rua, né? Exatamente. E normalmente, por exemplo, onde morou Manazinho Montenegro, né? Era uma garagem lá do outro lado, né? Normalmente era a casa do Batista Montenegro, você entrava no lado e saía do outro. Perfeito. Que é mais recente, Perfeito, né? Que é mais a gente recente. fala de Batista Montenegro, que é mais recente. Mas também a de Manazinho Montenegro, né? Aquelas casas todas ali, tinha o sobrado de Iracema Borges, né? Da saudosa Iracema Borges, é um sobrado de muita história, né? E graças a Deus a família está preservando, diferente de outras famílias de Açu que abandonaram Iracema é pé do Borges, né? Não, Iracema Borges, que é a mãe de Vera Borges. Sei. A mãe de Vera Borges, né? E ela está preservando, algumas pequenas adaptações, porque hoje para trabalhar essa madeira, né, para fazer qualquer reforma e não tocar nessa madeira antiga, que vai, com o tempo, vai se deteriorando, é muito difícil. A maioria das vezes a gente pode sentar, vamos sentar no banquinho do meio ali nesse aqui mesmo. Né? Aqui mesmo. É carnaúba. Aliás, carnaúba. Isso aqui é carnaúba. Carnaúba velada. Pronto. A gente estava falando aqui nessa madeira, a maioria dela era carnaúba,
a madeira do centro era ela inteira, velada, mas eles serravam muito e aproveitavam, né? Velada e ela durava muito tempo. Se ela não fosse, não pegar sol, não pegasse umidade... Não pegar umidade, ela dura séculos, né? Dura séculos. Mas antigamente a carnaúba construía a casa basicamente toda. Fazia da ripa até a linha. Exatamente. O caibro, eu lembro que a casa... Caibro e ripa também. Tem a ripa fininha também. Porque tinha os artesãos da carnaúba, né? Trabalhar uma carnaúba dessa, só com enxó, né? Enxó, famosa enxó. Não é negócio, não é para qualquer um. Não, naquela época, eu vou dizer a dificuldade, quando eu vejo hoje, furadeira elétrica, tudo elétrico, tudo você não faz mais nada manual. Né? A furadeira, você tinha a pua, que a pua era de furar. Aí você tinha Zé de Pedro, que não tinha uma mão, um braço. Você lembra de Zé de Pedro, né? Lembro de Zé de Pedro. Aí botava aqui, ele segurava com... ele segurava com o queixo, e o cotoquinho aqui, porque a mão dele parava aqui, ele ficava aqui. Rapaz, porque na maioria, quando você pegava falando dessa de madeira, quando a gente pegava já um caibro mais duro, aí precisava furar, porque o prego não entrava. Então, às vezes quando entra, racha, né? A madeira. E na hora que você volta para essa história, as próprias ruas, lá no centro, do centro para Manuel Montenegro, né? As casas já são a própria casa paroquial, a casa de Dona Anita Caldas, todas elas... O lado do sol não tem, são garagens. São garagens. Eles usavam isso aí. O açuense tinha muito essa particularidade. As casas quase todas eram de frente, davam prioridade de frente para a sombra, né? No caso para o nascente, né? E as garagens não, eram os muros mesmo, né? Porque quase ninguém tinha carro, os muros para trás, né? Todas com acesso para a rua de trás. Então isso... Outra particularidade, a altura, né? A altura das casas. Por que a altura? O clima, né? O clima, uma casa daquele porte, daquela altura, deixa um espaço bem mais arejado, né? E ali no centro da cidade tem essa questão da eira, né? E da beira. Né? Da eira. Fulano não tem eira nem beira, porque a casa é baixinha, a casa não tem aqueles detalhes, não tem aquelas bicas. Então, além da questão do próprio do ambiente, de ter uma casa ventilada, uma casa com a eira e a beira... Era outro padrão. É outra história? É de fulano. De fulano, né? De fulano, né? Financeiramente bem, né? Então, o diferencial tinha muito isso aí. Você vê o trabalho de algo... Tem algumas casas ainda que ainda está resistindo. A bica, né? Realmente é um jacaré. Um jacaré com dente. É um pássaro. Né? Então tem toda trabalhada, não é? No zinco, trabalhada no zinco. Você, Gilvan, teve uma equipe, você já foi secretário municipal, e você falou da questão. Vera está conseguindo preservar a casa dela, né? A lei que foi aprovada, a gente discute muito isso. A lei, ela não dizia que era só a fachada, né? Era a casa por completo. Infelizmente, pegaram uma brecha, porque na hora que você tira a casa toda, você desconfigura, ela desfigura a casa. Essa lei de 2011, quando eu estive como secretário adjunto de Cultura, eu procurei fazer uma lei que, pelo menos, assegurasse o retângulo da casa, né? Assegurasse o retângulo. Era o que eu imaginava. Mas... tivemos o primeiro problema logo foi com a vinda do estoque frio, né? Foi. Que entrou o CDL, entrou essa turma todinha querendo que fosse desapropriado, aliás, que o estoque frio adquirisse aquele prédio que era da família Caldas, né? Onde foi o fórum, onde foi hotel, onde foi... Ali foi muita coisa. E demolissem, na verdade, mas ainda conseguimos que a arquiteta trabalhasse a fachada e que você permanece, né? Mas você vê lá, mas tem nada a ver. A lateral tinha um sótão que era lindo. Perfeito, tem umas fotografias que mostram ali. Eles não preservaram essa parte, né? Não preservaram. Então, pegou esse modelo. Agora, o 10 de abril deixou a casa de doutor Ezequiel, só aquele quadradão. Que já tinha sido feita uma reforma anteriormente, o rapaz, o Rubiano tinha feito, tinha adquirido, né? Então... A própria Baronesa, agora, está só à frente da Baronesa ali, embora que lá dentro fizeram uma coisa meio rústica, alguma coisa desse tipo. Enfim, eu acho que a gente
quem a gente observa, não sei se você já soube, mas se fala, Ivan, que onde e aí é um prédio que não é tombado, tem 2 prédios que não são tombados ainda. É do Sebrae. O Sebrae não é Foi tombado. esquecimento, na verdade. É? Foi esquecimento, inclusive eu me culpo por causa disso. O do Sebrae não foi. Mas eu acho que pode ser feito, ainda pode ser feito né? um complemento, com certeza, inclusive tornando mais rígida essa lei. A questão deixando... Porque foi um negócio que eu fiz muito rápido, né? Passei pouco tempo à frente da Secretaria Adjunta de Cultura, e foi uma lei que eu fiz muito rápido, com o apoio de uma equipe, mas foi muito rápida. E graças a Deus foi aprovado e está conseguindo preservar pelo menos as fachadas, pelo menos até agora. Mas é preciso que se trabalhe uma lei mais ampla e mais rigorosa. Porque o patrimônio de Açu... O IPI é um prédio tombado? Não, o IPI? Não. Tombado não. Nem a Igreja Matriz de São Batista é tombada. Aliás, é tombado pelo município, né? Mas pelo Estado, pelo IFAM, pela Fundação José Augusto, não. Foi dada entrada na Igreja Matriz, pela Fundação José Augusto, né? Mas nunca foi aprovada, nunca foi concluído esse processo. Porque alegam que ocorreram diversas alterações no piso, em algumas partes isso antes da queda do teto. Sei. E hoje eu acho que é quase impossível. O altar foi todo desconfigurado, né? Alteraram demais. A gente tem a Casa do Português, que não sei, que é um prédio que não é tombado. De Raimundo Lemos, né? Não, eu acho que já vão botar abaixo. Né? Diz que já vão botar abaixo. Porque ali deve surgir em breve supermercado. O supermercado, a informação que se tem é que seriam dois vão se descer lá, vai ter estacionamento subterrâneo, seria 2 andares para baixo e 4 andares para cima. Então, economicamente, né, para a cidade não resta a menor dúvida que nós vamos ter a Monsenhor Júlio e aquela, como é que chama? Que aquela rua é dividida em 3, né? Até o Educandário, ela tem um nome. Augusto Severo, depois, João Pessoa e João Celso Filho. João Pessoa vai até a rodoviária, até a entrada da rodoviária. E João Celso Filho de lá. Antigamente era até a Bueira, mas aí ficou até a rodoviária, a entrada da rodoviária. Mas a Bueira ficou mais fácil. Sim, aquela Bueira. Não, a Bueira. Sim, a primeira Bueira, não é aquela bueira. Que vem de lá. Lucílio, essa questão, pronto, só ali do Educandário para cá, para o posto, nós já perdemos ali as casas que tinham ali, né? Casas com... Porque não eram... casas com histórias. Com história. Dos irmãos Solon e Afonso, Perfeito. Os irmãos, né? A que é Bigá, morou. Que morou. Era vizinho ao Educandário. E que morou lá também. O Hotel Itapuã. O juiz de 1968, rapaz. O da confusão. O da confusão, né? Meira Lima? Doutor Meira Lima, que conta uma história que doutor Meira Lima... Antigamente, naquela época, era um telefone na casa do juiz, um na prefeitura... E outro na casa paroquial. Não, tinha um da paroquial também, mas tinha um da delegacia. Né? Era uma raridade, né? Telefone. Aí tem uma história que, as histórias de Açu das Antigas, diz que iam passando o cidadão, ia levando uma ovelha aí e batendo bastante no animal. E doutor Meira Lima viu a história, ligou para o delegado e disse: olha, tem um rapaz levando aqui, eu quero que ele vá deixar o animal onde ele vai deixar, mas aí ele vai ter que botar o animal nas costas. E foi um soldado acompanhando o camarada até o matadouro, hoje o matadouro na Bernardo Vieira, Rua São João, porque, para quem não sabe, a gente aproveita essa oportunidade de falar de tudo isso, de lembrar das coisas de Açu, é que a entrada do Açu era pela Rua José Leão. Muita gente pensa onde é o nosso atacarejo hoje, que a frente é de Gá, a frente era para cá. E a frente era para o outro lado. Exatamente, a frente era para o nascente. Para o nascente. Ele não ia fazer a frente de frente para o sol. Para o sol. Exatamente. Aí a estrada de rodagem passava em frente, né? De Gá cumprimentava as pessoas passando na frente da sua casa. Seja fosse a pé, fosse de carro. E aí descia ali perto, e saía na Bernardo Vieira, né? Entrava ao lado do ACC. Exato. Não era isso mesmo, acho que era o trajeto. O trajeto era basicamente esse. E aquela rua muito movimentada, principalmente a Zé Leão com a vereador Luiz Paulino Cabral,
era com a questão do abatedouro, né? Do matadouro. Do matadouro. Porque os animais não eram levados em carros, né? Eram levados Vamos tangendo mesmo. tangendo Usa mesmo. esse nome. Muitos mascarados, né? Que deixavam a meninada afoita demais, né? Querendo justamente brincar com o animal, com a reis, né? A reis E ali perto, né, tinha a cacimba dos animais, a famosa Exatamente, cacimba. Cacimba do gado. Cacimba do gado, que quase todo mundo levava o gado para Exatamente. tomar água por acolá. É uma época, né, totalmente diferente de hoje, né? Acaba levar a reis estressada, como se fosse hoje estressada. Estressada. Né? Estressada, chegava lá, batia, e era no machado brabo. Era do famoso machado, quando o animal não caía no machado, dava um tiro na cabeça. Dava um tiro na cabeça. Né? Eu não sei se você teve essa mania. Você ia lá pro matadouro, às vezes? Às vezes. Lembra das figuras? O Luiz da carroça era meu tio, e era quem transportava na carroça dele a carne do matador para o mercado. Né? Eu tô voltando aqui a questão lá, se você andava com o Luiz da Carroça, tem algumas figuras que a gente, eu pelo menos como menino, não consigo esquecer. Era Xangô, que eu já falei, que era um homem muito forte, mas tinha uma figura que era emblemática para todos nós, que era o Manuel Pires. Ele carregava coisas pesadas, era cabeceiro, e era uma bola de couro na cabeça. Bola de couro na cabeça, mas como chapéu. Era chapéu e rodilha ao mesmo tempo. Perfeito. Mas o que a gente achava interessante, não sei se você viu, ele tomando o sangue do animal. Ele pegava, quando vazava aqui, ele botava o copo e tomava. Eu digo, rapaz, o que é isso? É impressionante. E ele morreu já quase com 90 anos, rapaz. Salvo engano, Xangô também andava num boi. Né? Era em cima de um boi. Xangô que era cunhado de Tadu. Um boi. Xangô era casado com aquelas fateiras, né? Famosas fateiras que tomava conta daquilo tudo. O cara batia o animal, abria e as pateiras resolviam. De lado ali, né? Enfim, e a gente viveu com isso tudo. Então, a ideia do teu livro é isso, né? Eu tenho um livro agora de datas. O mais recente que vai ser publicado, se Deus quiser, esse ano ainda, é o de datas. Né? Agora, aliás, Ivan, é importante que a gente tenha o município, né, deve adquirir alguns livros, mas é importante que as escolas também tenham esse livro. Eu tenho ficado muito feliz porque o JK inseriu agora, revitalizou a sua biblioteca. Isso é muito bom. E o que tem menino novo lendo, em virtude da lei que veta o celular na sala de aula, então a opção é ocupar a mente. E aí você lê um livro, é outra história. É outra né? história. É viajar, né? No imaginário. Esse livro que eu estou fazendo, 500 né? 500 anos de história. Eu começo em 1499 e vou até o janeiro de 2025. Eu concluí ele com a posse de Lula. Rapaz! Aí tudo que me passou, que eu tive a oportunidade de ler, de pesquisar em livros, jornais, revistas e outras publicações, eu fui coletando isso há uns 30 anos, que eu tenho papel juntando, papel velho, aquela coisa toda, e joguei no computador agora e resolvi fazer essa memória, né? Essa memória de datas. De datas, só de datas. Ruas. Eu não vou por exemplo, eu falo de Bernardo Vieira de Melo como fundador do Açu, mas eu não vou para o detalhe de Bernardo, não vou dar biografia. Não, aconteceu isso aqui, nessa data, aconteceu isso aqui. E a pessoa, o pesquisador, sabendo que aconteceu isso aí, a partir daí, vai fazer a pesquisa em cima do que ele desejar, se aprofundar dentro daquele... Porque ele tem uma referência que é data. Tem aquela referência de data, já sabe o início. O de Bernardo Vieira, a famosa guerra dos bárbaros, essa está naquele livro... mas eu pego muita coisa da Guerra dos Bárbaros, né? Não detalhada a guerra em detalhes, mas as datas da guerra eu pego. O livro Índios do Açu e Seridó, que conta muito essa questão do indígena e a Guerra dos Bárbaros, porque tem 2 livros, Índio do Açu e Seridó, e tem também a Guerra dos Bárbaros. Todos 2 as datas estão inseridas nesse meu livro. Então eu tenho bem fortalecido essa questão de indígena, o período da colonização do Açu. E quando você fala em datas... Aí eu vou passando pela Guerra dos Bárbaros, a colonização, as charqueadas, a vinda do algodão, da cera de carnaúba, enfim,
a parte econômica, por datas, está toda bem trabalhada. Mas tem uma miscelânea, não só, é cultural, política, religiosa, tudo. Tudo que foi de Tudo data. importante que aconteceu. Alguém assumiu a prefeitura dia tal, está lá. Alguns têm até quantos votos teve, quem for o adversário, essa coisa toda. Que bom, que bom. Você falou em... O Joaquim das Virgens foi prefeito. Ele é promotor público. Promotor. E era promotor num período que Manezinho era o prefeito. Porque foi tipo um interventor, né? Foi, né? Uma espécie de interventor. Joaquim das Virgens. Ele foi, inclusive, chegou a assumir 2 vezes. Foi, né? Foi. Nesse período que Manelzinho Montenegro... Manelzinho Montenegro. Que era o prefeito. 35, se eu não me engano, até 46. 46, 48, acho que 48. Até 48, até Bigar assumir. Exato, porque 48 nós tivemos aí uma eleição. Bigar assumir. Teve também essa questão do doutor Pedro Amorim, ganhou a eleição, né? Ele era intendente, ganhou a primeira eleição de prefeito, mas não, foi justamente na vinda do Estado Novo. Chamado do Estado Novo, né? De Getúlio Vargas. Getúlio é que indicava, não queria saber se o cara tinha sido eleito ou não. Ei, o prefeito é fulano, né? Vá se aquietar. Que foi um período... muito conturbado, né? Na história do Brasil, né? No contexto geral. E aqui o homem forte de Getúlio era... Acho que o doutor Ezequiel, né? Foi um período que... Tem os dois lados, né? Os perrepistas. Verdade, né? A gente teve climas tensos aqui. Tensos, umas histórias muito brutas, né? Inclusive. Violentas. Muito violentas, né? Chegaram a morrer gente, apanhar. Enfim, foi um período muito doloroso para a história do Açu e eu acho que até do Brasil inteiro. Ô Ivan, esse seu período de história, a gente pode levantar, porque tem um local aqui que você, além dessa parede que a gente já mostrou aqui, do que quis contar, né? Você está preparando, está começando com um mini museu. Um embrião, né? Né? Um embrião. Aliás, um memorial. A gente sente falta disso, né, Ivan? Eu estou fazendo iniciando isso aqui. Eu espero que no dia que o Açu tiver realmente um museu ou um memorial do Vale do Açu e do Vale, eu possa fazer a doação com todo... Até porque quando eu for, meu amigo, claro. Filho, mulher... Não quer negócio com isso, não quer. Vai pro lixo, vai pro lixo. Quando eu mudei de casa, a mulher disse, olha, esse negócio dessa revista de esporte aqui, você pode ser... Não quero mais que negócio com isso, não. Mas, é verdade. Eu quero, assim, quem tem também os arquivos, algumas coisas, né, boas, guardadas, inclusive já fez exposição, é Roberto Dias. Roberto e o filho dele, que é o Pedro Otávio. Que, aliás, é bom que eu gosto sempre de registrar, está fazendo um trabalho muito grande na revitalização da colônia Suense. Ou seja, está chamando... A gente vê hoje... Porque a colônia ela era muito forte, aí foi... As pessoas foram morrendo. Se fechando, e as pessoas... exatamente. E não tinha um novo para... Não tinha um novo. Aí Pedro Otávio surgiu com essa... É outra idade, é outra mentalidade, né? E eu espero que ele tenha muito sucesso. Começou a chamar. Até porque Natal, a grande Natal, né? Tem açuense demais. Muito. Nós vamos o seguinte, JB, nós vamos entrar aqui, olha, você pode já focar aqui, tem um cabeça vermelha ali, o bichinho não mexe com ninguém, tá certo? Não é. Para ficar claro, né? Isso aqui é o cabeça vermelha, aí embaixo não tem nada. É de madeira, viu? Nós vamos entrar aqui nessa... É o retrato da casa de taipa, né? Que toda casa de taipa tem um passarinho. E não era rebocado, porque era na... aqui na colher, né? Ou na mão. Era na mão. Era na mão, né? Era na mão. Mas aqui ela não é taipa porque a taipa tem problema, né? Do bicho. Bicudo, famoso bicudo. Aí eu fiz de alvenaria, mas dei um pequeno toque para ficar parecido com a casa de taipa. Então nós vamos entrar aqui na casa JB, a gente vai dar uma pausazinha aí e volta daqui a pouquinho, já dentro desse arquivo vivo que a gente está mostrando para você que está acompanhando o nosso Memória Viva especial. Primeira vez que ela sai, o Memória Viva sai para conversar. Que coisa boa. É a primeira vez. E tem que ser com o Ivan Pinheiro, o nosso historiador. Bom, e a gente já está aqui dentro do memorial, que é um espaço pequeno, né? Porque o Ivan tá juntando as coisas, mas já deixou um terreno aqui de lado para crescer. A coisa dando certo, eu conseguindo doações, com certeza. Aqui tem muita doação? Até agora eu estou começando, né? Basicamente, tudo que tem aqui, eu já tinha, e vinha juntando lentamente e peguei poucas doações ultimamente. Peguei algumas doações da comunidade, mas eu já tenho aqui... Eu vejo que você pegou aqui, é do sogro.
Do sogro, do sogro. Rapaz. Calotas de D10, né? D10. Que pertenceu a José de Deus Barbosa. José de Deus Barbosa. Não, José de Deus Barbosa. Barbosa. José de Deus Barbosa. Confunda as coisas, filho pelo amor de Deus. José de Deus Filho Barbosa. é o filho, mas é o famoso meu querido amigo Zé Maleta. Esse aqui, na verdade, eu peguei para colocar, tá até furado, para colocar tipo uma balança, né? Para colocar os livros. E à medida que você tira um livro, a balança... Sei. Bota do livro, pêndulo, né? o pêndulo. Eu ainda vou fazer isso aqui. Mas, de qualquer forma, é um registro. Mas é um registro. É um registro muito legal. Inclusive, uma calota muito forte. Pois é, diferente da de hoje. Diferente né? Eu não sei se a gente pode contar aqui um pouco dessa... nós temos, eu estou vendo aqui, Ivan, vá ali no JB, por aqui, a gente vê que tem um... Isso aqui é antigo, né? Esse aqui, como é que você conseguiu esse aqui? Esse é um... A gente chama de... Eu consegui, alguma coisa eu consegui adquirir, né? Esse aqui eu comprei lá na Casa do Cordel, pertenceu a um cidadão na Palense, né? Não é açuense, esse aqui. Aí eu adquiri e trouxe. Isso aqui também foi adquirido, esse telefone aqui foi adquirido por mim. Também foi lá da Casa do Cordel. Esse aqui já foi Não, esse aqui já é da geração aqui já foi de um casal, né? De Ivan e Sei. Esse aqui também, interfone. Esse aqui foi um presente de Leuda. Aqui que eu tirei em terceiro lugar num concurso de poesia no ano de 2000. Esse aqui, Lucílio, uma raridade. Doutor Pedro Amorim, né? O primeiro prefeito constitucional do município do Açu. Eu consegui isso aqui. Lá em Banguê, uma senhora... Estava com isso na parede, ainda a foto, a moldura, tudo original. Que beleza. Aí tem um quadro, eu e meu irmão, o Biratã Bezerra Fernandes. Tenho um quadro aí de Assis Marinho, né, um dos maiores artistas plásticos do estado do Rio Grande do Norte. Eu queria que você faça uma homenagem ali atrás, JB, ver se... o grande nome da beleza suense, indiscutivelmente, Tônia, 1985... A gente, JB, com calma, a gente está passando aqui, e aí já vai começar lá por Tônia Albano. Tônia Albano. Né? E depois você vai mostrando isso aqui, ali. Tônia foi, inclusive, foi contemporânea, né? Nós vivíamos basicamente ali no bar de Aldi Hermes. De Aldi Hermes, né? Ela surgiu lá, o Olheiro, acho que foi, não sei se foi... Ela entrou como um azarão e acabou conquistando, né? Exatamente. E é bom que você diga, você fez uma referência agora a Teté. Teté era um homem muito conceituado pela fotografia, junto à alta cúpula do desfile. E ele tinha assim, uma visão, né, de beleza com relação à beleza feminina, né? Com relação à beleza feminina, um olho muito crítico. Miss Rio Grande do Norte, 1985, Antônia Albano Lopes, para nome artístico Tônia Albano. Ela, inclusive, tem um salão de beleza em Natal. Tenho aqui algumas xilogravuras de minha autoria, o quadro de Gilvan Lopes, que deu origem à capa do meu livro, né? Essa xilogravura que dá origem a esse quadro de Renato Caldas e ao meu cordel Renato Caldas, o poeta de Flor do Mato. Né? Tem outras xilogravuras, inclusive lá dentro. Tem uma máquina que eu desmontei para usar o pé, mas foi... Essa foi de doação? De Zenaide, né? de Abreu, casada com meu tio Chico. Essa máquina aqui é de calculadora alemã, consegui. Essa aqui também foi o que consegui adquirir, uma máquina de datilografia, Olivetti. Essa aqui foi minha cunhada, Maria Josineide, né? Inclusive, quando eu for receber as crianças aqui, né, eu vou pedir para elas datilografarem o nome. Vou botar o papel aqui para elas datilografarem o nome. Ela funciona perfeitamente, ela funciona perfeitamente com fita e tudo. Essa máquina aqui foi da Fundação Nacional de Saúde, né? Estava basicamente no lixo. É uma calculadora de células sanguíneas. Eu não sei como é que funcionava, mas controlava justamente essa questão das células, né, de exames. Esses ferros de engomar, alguns mais recentes, dos anos 80. Esse aqui é mais um pouco mais velho, né? Já que foi Zé Nunes, da Cinema, que me doou.
Esse aqui é o mesmo armador desse aqui. Verdade. Era utilizado lá no sobrado de Iracema Borges. Tem um episódio da minha... Eu era muito traquino. E na minha casa, lá na mamãe, minhas tias, minha avó lavava e engomava, vivia de lavar e engomar, e eu traçando o ferro, ela fazendo assim, eu ia passando aqui, meu amigo, aí o ferro que tirou um pedaço, ficou mesmo em cima do umbigo. Isso esquentava de uma forma fenomenal. Eu lembro de passaram uma pasta, era uma pomada amarela para queimadura, não sei o nome, mas eu sei que passou, eu sei que o gordinho, aí a marca até que saiu. Eu era travesso desses meninos realmente. Aí tem aqui, ó, a companheira Ivete, né? Gosta muito de artesanato, ela me doou. Isso é uma base de... É uma cabaça, né? Uma cabaça. Né? Longa. Só que é da longa, né? E... Aqui já é mais moderno, né? Aqui já é um negócio mais moderno, né? Dos anos 80, por aí, 80, 90, o gravador funciona, viu? Sei. O gravador funciona, tem até Rapaz. Tem até a fita cassete. A fita cassete aqui dentro. Tira aí. Aí. Funciona. Tem um quadro de menino que não sabe o que é isso não, né? Eu acho que sim, viu? Não, sabe não. Sabe não. Fita cassete VHS, a geração chama geração Z, não conhece, não sabe o que é isso não, né? E eu não sei se dá para pegar aqui, é um pequeno demonstrativo de cordéis de autores açuenses, né? Tem de minha autoria, de Francisco de Assis, tem algumas coletâneas, tem Paulo Varela, coletâneas sobre o aniversário da cidade, sobre o São João de nossa cidade. Francisco de Assis é muito forte nessa questão de cordel. O cordel, esse cordel aqui retratando a Guerra dos Bárbaros, um cordel muito bom. Esse cordel aqui... De autoria de quem? Esse cordel aqui não é de açuense, é Medeiros Braga, mas como eu falo um pouco sobre Açu, aí eu inseri ele aqui nessa coleção. Inclusive aqui, ó, a capa desse cordel é de minha autoria, que é Antônio das Almas. Sim, o autor é Francisco de Assis, né? De Assis fez um relato e eu botei Antônio das Almas, que era uma pessoa humana fantástica. Né? Ele natural de Pendências, morreu inclusive em Pendências. E ele tinha um trabalho humanitário, né? Antigamente o caixão era para todos, né? Era para todos. E tem um episódio que depois de Assis soube, que é um conhecimento, mas ele não sabia, que foi o episódio quando Duval de Saleitão, houve um período de fazer os títulos de cidadão açuense. Aí tinha o pessoal do exército aqui, tenente, coronel, aquela coisa toda, e aí Duval achou interessante sugerir um título de cidadão para Antônio das Almas, né? E a Câmara rejeitou. Né? Porque é questão política isso também, né? Porque tinha Costa também nesse mesmo pacote. Mas a figura de Antônio... Aí o que fez Duval? Disse, não, então faz o seguinte, eu abdico, renuncio... Do cargo. Por quê? Porque naquela época, Ivan, algumas pessoas não sabem disso, mas vereador só veio receber proventos no último mandato de Walter de Saleitão. Uhum. Até então era voluntário. É um trabalho voluntário. Você não, era só o nome, era só o cargo. Fulano é vereador em tal canto. E tem livros, né, de pessoas açuenses. Aqui atrás eu tenho na média de 200 livros. Nós vamos mostrar isso depois, vamos mostrar essa parte. Uma média de uns 200 livros de açuenses ou de alguém que escreveu sobre Açu. Estão nessa estante. Tem um trabalho ali do jornal Atualidade, de 1950, que saía mensalmente, mostra a realidade de Açu nos anos 50, bem legal. O primeiro jornal foi o Açuense mesmo? Foi o Açuense, de 1867. Esse é o primeiro, que depois Alderi viria resgatar depois. Alderi fez uma homenagem, né, ao primeiro jornal, o Açuense, e aí já foi nos anos 90. Basicamente por aí. Mas o primeiro foi de João Carlos Vanderlei, ele montou a tipografia em 1865, em 1867 publicou o primeiro jornal açuense, né, que durou pouco tempo, mas foi o primeiro. Aí, a partir daí saíram diversos jornais, né, inclusive Xisquito tem a história da imprensa do Açu, que relata mais de 160 jornais que circularam no município do Açu, os dois mais longos, A Cidade e a Tribuna do Vale do Açu. O Xisquito você falou em Xisquito aí, era um homem muito... depois que ele foi, inclusive, prefeito do município, né? Porque Xisquito praticamente terminou as obras que Edgar começou,
né? A prefeitura, aquela praça ali. A praça. E é bom que se diga, Praça Pedro Velho. os bancos da praça, todos eles tinham... Doado por famílias. Doado por família. Até outro dia... Doação, família tal e tal. Ou então o nome da pessoa, né? A avó de Helder Cortez Alves, né? A mãe de Dona Marta, tinha uma doação, o banco, inclusive, de frente à rádio. Eu fiz questão de devolver para ele e botar outro banco, porque fica na história, uma memória, uma coisa que você... Tem que colocar em algo que a família, né, tenha. E depois que ele saiu da política, esse escrito ficou muito discreto, né? Você raramente via esse escrito, mas nós o vimos... Só mais na literatura, né? Mas nós o vimos na inauguração da rádio, ele estava presente. Quando a rádio completou 1 ano também, ele estava presente, né? O discurso do Dr. Milton, do padre Canedé, isso em 1982, outubro de 82, que foi justamente o aniversário da rádio, mas era um homem muito, muito discreto. E é aquilo que ele falou. Ele pegou muita obra, né? O parque, inclusive o Parque Palmeiro Filho, foi uma obra dele, né? Dele. Concluiu, né? A Praça do Rosário, né, deu algumas ampliações, as pavimentações do centro da cidade. Também ali, aquele complemento, aquele quadrilátero, né? Porque a gente fala em pavimentação, pouca gente sabe que João Pio, o mestre do calçamento... Quem foi Edgar. O conheceu em Macaíba, né? E quando ele foi prefeito, quando assumiu a prefeitura... Aí João Pio não saiu mais de Açu, né? Aqui constituiu família... Eu acho que até enterrado em Açu está, né? Acho que ia ter sepultado em Açu. O que eu acho interessante de João Pio era a percepção dele de quantos sacos de cimento se usava num determinado metro quadrado e também o nível, porque não tinha esse vídeo de topografia, era no olho mesmo. No olho. Ele dizia, tantas carradas de areia resolve a situação. E dificilmente errava, né? Mas era... Experiência fantástica. O calçamento ela começou ali na lateral da igreja, foram os primeiros? Não, os primeiros foi na Praça do Rosário. Foi na Praça do Rosário. Então, justamente para dar essa... A prefeitura ali na Praça do Rosário, foi justamente o período que Edgar estava mudando de cadeia, né, de intendência, cadeia, essa coisa toda, estava fazendo uma reforma geral no prédio, que a cadeia já estava funcionando lá na rua João Pessoa, então foi desativada a cadeia e estava ele fazendo um prédio novo, né? Inclusive, Xquito foi lá para o prédio de Sebastião Cabral, onde mais conhecido assim como o prédio de Beto Boutique, para a nossa geração. Que, aliás, a gente poderia se ter até tombado aquele prédio? Aquele Não, é todo... Sim, está na lei municipal. Que é tombado, na lei municipal. Ali não se tem ideia quantos herdeiros existem ali. Não se tem ideia. Né? Eu tenho uma preocupação com relação a esses prédios antigos, porque não sei como é que o município vai... Não, e como é que está essa estrutura lá em cima, Ivan? Porque lá o tijolo... a estrutura lá está horrível, horrível. São tijolos há mais de 10 anos eu tive a oportunidade de subir. Meu amigo, é de amedrontar. Eu acho que quem funciona embaixo não sobe para verificar, porque se subir, sai no outro dia. É horrível. Agora a sorte é que as paredes são paredes, né? E andaram fazendo grandes, 2 tijolos dos grandes. Né? Tijolo, eu acho que cada tijolo daqui dá 6 quilos por aí, 5, 6 quilos. É verdade. Aí é uma estrutura muito parecida com a da Igreja Matriz de São João Batista, né? A largura das paredes. Aquele prédio, o de Sebastião Cabral, que quem foi Sebastião Cabral? Um grande comerciante, né? Agropecuarista no Açu. Então, da geração de Chico Martins? Não, bem mais para trás. Bem mais para trás. 1800, a geração de 1800. Né? Porque a geração de 1800 foi justamente a que começou a fazer aquele quadrado. O centro histórico do Açu foi a geração de Rua 1800. São João, né? Parte da Rua São João, a Rua Getúlio Vargas, né? A Praça Getúlio Vargas ali, Carro da Baronesa, a família Casa Grande, a família Soares Macedo, toda aquela parte ali. Foi da época que veio os Correios, Correios também bem antigo naquela área, né? E a Rua Manuel Montenegro. A Rua Manuel Montenegro, que foi quando faltava já espaço para os afortunados, então foi para a Rua Manuel Montenegro, que é o caso do pai de Renato Caldas, Enéas Caldas, né? Que era um industrial na época, tinha padaria, tinha fábrica de cigarros, era comerciante, então era um pouco afortunado, né?
Renato nasceu em berço de ouro. A grande reforma do mercado público foi Manelzinho que fez, né? Foi. Porque Manelzinho passou 14... Primeiro quem fez o mercado isso foi o doutor Luiz Carlos Lins Vanderlei. Ele sim. fez com recursos próprios, ele era deputado provincial. Tinha muito isso, né? E ficava recebendo por 20 anos, né? Tipo um aluguel, por 20 anos, da habilidade municipal. Ele ficou recebendo por um determinado tempo. Aí a reforma propriamente dita municipal foi Manelzinho. Aí depois teve muitas intervenções. Sebastião primeiro. Não, Sebastião fez a grande reforma. Ronaldo. Recentemente foi feita outra. Gustavo, né? Quando a gente fala nessas histórias, tem uma história que tem uma mulher que entra nessa história, porque muita gente pergunta a mulher que doou essas terras, né? Se fala muito nessa mulher. Clara Macedo, né? A importância de Clara Macedo, porque aquele quadro ali, o centro todo, não, até bem... uma Monsenhor Júlio. 6 quilômetros, né? Eu acho que vai bater ali próximo já o posto florestal, né? Aí vem de Poaçá até Lagoa de Ferreiro. Tudo dela. Exceto o cunhado, a propriedade do cunhado, que era onde ele tinha uma espécie de chácara, ali na... Vamos fazer de conta que é mais ou menos onde está Bibito hoje. Sei. Era ali. Na Lagoa de Ferreiro. Na Lagoa de Ferreiro. Né? Aí de Poaçá, a Lagoa de Ferreiro, e para cá eram 6 quilômetros. Eu acho que dá no posto florestal. Talvez. Agora, quem também tinha terras era o Monsenhor Júlio, né? Inclusive Nova Esperança, né? Nova Esperança, lá a própria Compasa, aquele trecho da já é uma expansão, né, que da paróquia, né? Sei. Basicamente, eu não sei se ele comprou com recursos próprios ou se foi a paróquia, né? Eu sei que Nova Esperança, essa parte da Compasa, ele tinha umas propriedades. Né? Agora ele passou 50 anos na cidade. Perfeito, né? Perfeito. O Monsenhor Júlio, que depois veio padre Militinho, né? O padre Militinho. Teve uma sequência mas teve uns padres que demoraram menos depois de Monsenhor Júlio, né? Teve João Carlos, o padre João Carlos, e eu não sei bem, mas o padre Candé pegou de padre Militinho, já em 1966, né? Falando dessa questão da paróquia. É claro que aqui... Mas Padre Hélio era auxiliar de Monsenhor Júlio. Né? Quando o Padre Hélio chegou aqui, para reabrir o IPI, muita gente sabe disso, e quem quiser saber essa história, o Padre Hélio conta em detalhes, meus 9 anos em Açu e no IPI. É um livro muito rico. Está, inclusive, nessa biblioteca aí. Lucílio, eu estava vendo uma reportagem do prefeito visitando o Nair Fernandes, que funciona no IPI. Tiraram todo o reboco da quadra. Foi. Aí parece que eu estou vendo assim, os tijolos feitos por aluno mesmo, de tudo que é jeito. Não tinha aquele negócio bem... Foi feito mutirão aquilo, né? Mutirão, o aluno mesmo era que fazia. Principalmente tem tijolo assim, Ô, Ivan, aquela galeria do fundo, dos fundos. Né, que foi o Padre Hélio que fez, né? Eu, inclusive, contando a história, o Ronaldo Lourel disse que participou, como era, eu pegava o tijolo, passava para você, era assim. Era para ser mais rápido, né? Era, para ser mais rápido. Não só aquela galeria, e agora eu tive a felicidade de saber que o atual secretário de Educação, professor Hamilton, ele disse que vai resgatar, porque você é do meu tempo, é do seu tempo também, que tinha Galeria Professor Hélio Alves. E tinham apagado isso. Minha gente... Bem grande, era bem grande. Era grande, as letras pretas, garrafais. Não se pode apagar a história. Pelo amor de Deus. Né? É como... Nós estamos aqui porque alguém fez lá atrás. Com certeza, né? Com certeza. É igual quando eu tinha um pensamento errôneo sobre Bernardo Vieira, e outro dia a gente se questionava, mas o nome Bernardo Vieira veio aqui, matou um bocado dele. Mas na época, a missão, se ele não é ele, era outro. Como é que nós estaríamos aqui se não fosse essa história de Lavragar? Contada lá, vivida. Nossos antepassados estão por lá, naquela época, naquele período, né? Infelizmente, teve a questão do laticínio, né? Quase a extinção dos nossos índios, foram dizimados, basicamente. Bom, faz parte da história. Mas a história. É história. É como eu discordo, a UERN tirou já, né? Nos documentos não usa mais Campus Avançado Prefeito Walter de Saleitão. Eu acho que isso está errado. Está errado. Ele teve a sua participação, a sua contribuição, a sua luta. E o povo... Juntamente com a sociedade... E o povo referendou quando escolheu ele o Assunções do Século. Né?
Né? Agora, bom que se diga, não é só no campus de Açu. Todos os campos que têm nome de verdade, alguém, eles estão tirando isso aí. Não, mas o mais esquisito que eu achei da história lá da UERN foi quando Ivete, infelizmente, por casualidade, pegou a monografia de vários alunos no lixo. Né? Isso é lamentável. Né? É uma falta de respeito. Depois disseram que tinha sido um engano. Não era para... Professor, não existe. Olha, vamos e venhamos. Lá na rádio, por que eu botei aquela foto dos fundadores da rádio? Ninguém pergunta mais quem fundou a rádio. Exatamente. Por quê? Ser fundador da Rádio Princesa. Se a rádio existir 200 anos... Vai estar lá a foto. Não sei que alguém queira tirar. Mas é um desrespeito se tirar. Não acredito. Tem na frente ali, chegou um cidadão, veio implantar um sistema novo de programação. Rapaz, por que tem essa foto aqui? Você podia fazer uma coisa mais moderna. Professor, foi eles que fizeram aqui a rádio. Então, isso aqui não fosse eles, não existia. Não existia. Isso aqui não mexe. Não existia. Ô, Ivan, nós já estamos no finalzinho aqui da nossa prosa. Hoje um programa... A gente testou fazer uma coisa diferente, tá certo? Depois Ivan vai... Olha, Ivan tem muita coisa que a gente vai mostrar através da imagem de reforço. Nós vamos fazer isso. Tá fogão a lenha. Fogão a lenha. Né? O relógio que foi do Cine Teatro Pedro Amorim, a Bequiri junto ao ex-gerente Josué e muitas outras coisas. E estou à disposição para receber coisas servíveis, né? E no futuro... Não adianta, por exemplo, você vai doar livro para Ivan, o livro todo rasgado. Não, coisas que realmente possa expor, que aqui vai estar aberto aos alunos de qualquer escola. Peças, relíquias que você... Se a gente tiver... Se alguém... a fulana, Ciclana, Beltrano, eu soube que tem uma pessoa na Bernardo Vieira que ainda tem uma peça do avião que caiu lá na Serra do Puxa. Né? Diz que na Bernardo Vieira tem um pedaço desse. Se tiver, sei lá, aqui tem uma história. Com certeza. Porque se conta. Estou aqui para isso. Todas as doações são marcadas. Catalogadas, mostradas quem aqui. foi que doou, aquela coisa toda, né? Depois vai até um livro de tombo, né, de todo esse equipamento. É porque estou começando agora, basicamente. Dona Maria da Conceição lhe dá apoio total, né? Com certeza, apoio total. Aliás, depois nós vamos fazer o Memória Viva, eles dois contando a história da família, dos dois contando um pouco mais de família, como é que eles se conheceram, aí filhos, etc, etc. Você tem ideia, começamos a namorar no dia da mentira. Bebê. E é bom que se diga, os dois eram disputados, viu, amigo? Era a concorrência de ambos os lados, tanto tinha fã Ivan, quanto tinha fã Maria da Conceição, e eles acabam assim, né? Tem uma frase que diz o seguinte: os opostos se atraem e os iguais se completam, né? É isso aí. Basicamente é isso. Graças a Deus, muita felicidade, muita saúde pra gente. Porque temos uma vida conjugal muito boa. São dois rapazes, um casal. Uma fisioterapeuta e um engenheiro eletricista. Muito bem. Olha, e para a gente encerrar, nós vamos encerrar hoje com aquela música que muita gente pensa, a sua é bom você afirmar, mas o nome não é Terra esse. Querida. Terra Querida. Terra Querida. Que é uma música que eu acho... Sinhazinha Vanderlei, inclusive no CD que tem lá na Princesa, que a universidade publicou, não tem essa referência de Sinhazinha. Pois mas a autora é realmente Sinhazinha Vanderlei. Né? A gente tem tanta coisa boa. Tem um disco de Silvio Caldas, que em determinado momento, não sei se você já ouviu, ele fala assim, eu tenho uns primos lá pela banda do Rio Grande do Norte, Renato Caldas, que é poeta, aquela coisa toda. Ivan, eu sei que nós estamos no finalzinho, porque você falou assim, Xisquito. Por que Xisquito se retraiu um pouco? Porque tinha Renato, que era muito forte na poesia, né? Você competir com o Renato naquela época, o estilo de Xisquito era totalmente diferente do de Renato. Aliás, tem uma perrenga de Renato com aquele outro... O João Lins Caldas. João Lins Caldas. Eles tinham pode conversar um beicinho, né? Dos dois. Tem um beicinho. Não né? se batiam muito bem, né? Apesar dos estilos ser totalmente diferentes. É verdade. Mas eles tinham... O João Lins Caldas, modernista, né? Uma poesia modernista, e Renato Caldas, sertanejo, a poesia bem matuta mesmo. E bem povão, fala de mulher. Bem assim, estilo Patativa do Assaré. E aí tem homens importantes que a gente depois pode, no futuro... Os homens importantes, a gente tem tantos, mas tem um que eu acho que mudou a juventude do Açu, que foi João Marcolino de Vasconcelos. Né? Com certeza. O trabalho que ele fez com os escoteiros. Escoteiro no teatro, na indústria. Na indústria. Fábrica de vassoura, fábrica de sapato. E deixou um legado hoje, né? E um detalhe para quem não sabe. E um grande servidor público. Perfeito. Né? Um grande...
um grande homem e outra coisa, para quem não sabe, Lô não bebia. Começou a beber depois da morte do filho José Nazareno Fernandes. Tá certo? São fatos, são histórias que você fica conferindo aqui. Exato. Ivan, obrigado por nos receber, Maria da Conceição também, e a gente vai contar mais sempre bem-vindo. E eu fiquei encantado aqui com todo o espaço, né? A JB vai ver se pega um reforço para a gente mostrar isso aqui no nosso Memória Viva. A ideia é essa, de mostrar as coisas do nosso o próximo ano. Ô, Ivan, a gente não falou, mas tricentenário da nossa paróquia, né, rapaz? Eu recebi hoje, já tive a grata satisfação de receber um convite para fazer parte da comissão organizadora. Que coisa boa. Acho que vai ser do dia 30 no Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Que 30 ou 31, né? Assim. Tá certo. E vamos fazer presente. Não, vamos fazer a história acontecer. É isso aí. E que a diocese venha. Não, essa eu acho que é consumado, falta só acontecer. Com certeza. E, o Papa Leão vai nos dar esse presente daqui até 2026, claro, com as bênçãos do Criador. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus. O nosso Memória Viva volta no próximo domingo. Tá na Princesa, tá com tudo.